Acorda ligeira e vem ver que bonito. Sobre o morro o sol se debruçar. Leite novo, espuma dessa madrugada passada vem te despertar. Tantos pés descalços posso ver, meninos a correr na direção do dia. Um banho de açude alegre lava o corpo, fruta fresca é pra te alimentar. Acorda ligeira e vem ver que bonito. Pelo pasto solta a vacaria. Na barra da serra, gavião campeiro. Vem primeiro o vento costurar. Tantos pés descalços posso ver, libertos a correr na direção do dia. Chuva desce pra regar a terra, engravidar, semente em fruta se tornar. Lararaia, parira, pararaia, parira, pararaia, parira, pararaia. Lararaia, parira, pararaia, parira, pararaia, parira, pararaia. Começando esse programa com esta obra-prima, este programa que, como você sabe, é como o vento, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Começando esse programa com alguém que participou do meu DVD, estava lá, a cara dele está lá, você pode comprar. Você é uma boa propaganda pro meu DVD. Você quer ver a cara do Sérgio Pavarini? Compra o DVD do João, bicho. Se bem que tem a cara dele em todo lugar. Eu estou aqui tendo essa honra, o privilégio, a alegria de participar aqui do meu programa hoje, perdão, de ter a participação aqui do meu querido, amado, estimado, salve, salve, aleluia, Sérgio Pavarini. Como é que é o nome completo? Sérgio Pavarini, só isso? Não, tem um de Oliveira aí, cara, que eu só no meio no final. Então você é parente do Fernando aqui, que ele é Fernando de Oliveira. Bom, de Oliveira também, você é parente do metade do Brasil. Sérgio Pavarini de Oliveira. Yes. Tutti gente boa, tutti buona gente, perdão, tudo italiano. Muito bom estar com você. Alegria estar aqui, vou saber que você está aqui, você atendeu esse convite nosso. O Sérgio é jornalista, é blogueiro, como é que eu te apresento? Mais alguma coisa? É irmão em Cristo, é assim, polêmico. Aliás, cara, fala em polêmica, você acha que essa música que eu cantei aqui é gospel ou não é? Hein? Pô, acho que eu preciso, deixa eu ver, tem um iPad aí com uma Bíblia pra gente poder cheirar, pra poder ter uma revelação. Pode aí. ser, bicho, porque tem gente viciada na própria papel da Bíblia, mas tem uns viciados em iPad e em iPod, né? Aliás, aquele, onde que é? Quem tudo I quer, tudo I pode. Nossa, meu pai amado. Pô, ninguém leva a Bíblia mais pra igreja, né? Interessante, as classes de escola dominical não dá mais pra pontuar. Você já viu, as cara? crianças. A Bíblia hoje virou uma tela de 54 polegadas em algumas igrejas, onde a pessoa acompanha lá o sermão. Agora não sei se cheirar aquela tela faz mal. Será que vai fazer mal ou não? Ah, mas alguma coisa, tem uma coisa que não mudou. Continua não sendo lida, João. É, só cheirada, né? Cheirada é mais fácil, porque, sei lá, de repente tem um processo... Mas você sabe que um cara me contou, um cara que fumava maconha, eu nunca fumei maconha, eu não sei como é, mas um cara me contou que o melhor papel pra fumar maconha é o papel Bíblia, você sabia? Papel Bíblia, e isso tem histórias, assim, aos montes. Quem me contou foi o Ageu, que trabalha na Sociedade Bíblica, aliás, junto com um cara que trabalhou com você lá em Toda a Vida, que é o Eudes. Ele que me contou isso, eu não sabia. Mas vamos aqui, então, de repente, se a gente cheirar o iPad, ou o iPhone, de repente, a gente... cheirar estática, alguém tá falando aí. Talvez, né, a gente tem uma revelação se essa música, eu não vou falar se ela é gospel ou não. As pessoas querem saber se eu continuo gospel. Se você achar que gospel tem a ver com cristão, eu continuo gospel, mas não nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver, né? Quer dizer,
né? Tem gente que é gospel, mas não tem nada de cristão. Tem gente que é cristão e não tem nada de gospel. Assim como tem gente que louva a Deus e não canta. E como tem gente que canta, mas não louva a Deus. Então isso é uma discussão que teria que ter o Pavarini aqui uns 10 programas. Né? Pô, isso vem de longe, João. É interessante. Primeiro, a primeira coisa que eu briguei, é da desinformação da palavra gospel. A gente estava até conversando sobre isso. Gospel lá nos Estados Unidos é outra coisa. Então, quando eu falei com o Abud, o bispo Abud, né? Ele é da Renascer ainda, né? Acho que é da Renascer. Acho que é bispo da Renascer. Ele é a esposa, a Rosana também é a bispa da Renascer. Quando ele lançou isso daí na década de 80, né? Teve Dama Choque, eu tava lá em todos esses eventos. Você já estava brigando desde aquela época? Já estava brigando. Primeiro pelo cacófato, né? Música gospel. Então, putz, fica estranho, hein, velho? Nossa. Na verdade, eu acho que ele é profético revelador, esse cacófato. Assim, ele já estava, assim, de alguma forma, assim, já estava mostrando qual seria a qualidade do que viria 30 anos, 20, 30 anos depois. Meu pai amado, esse é o Sérgio Pavarini. Essa foi a minha primeira briga, né? Porque o cacófago, o negócio ficou feio mesmo. Cacófato ficou música feio. Gospel, acho que estranho. Música gospel é estranho, feio, né? Já ficou estranho. Segundo, porque historicamente nada a ver não mesmo. Não tem nada né? a ver, então é uma desinformação. Então acho que E hoje, com essa coisa de inclusão, as pessoas, da ascensão da classe C, na verdade, hoje essas fronteiras estão todas muito tênues, assim. Tô entendendo. Então... Eu fico com dó das pessoas mais simples que não sabem nem falar gospel direito, que não é uma palavra brasileira. Nem a palavra é brasileira, né? A palavra gospel vem de gospel, é a palavra de Deus, o evangelho. Sim. E não precisa importar um tema americano pra gente cantar o que é brasileiro, né? Isso é coisa de... É né, patético, assim, eu conheço das 1.200 livrarias cristãs, ou bazares cristãos, que livraria mesmo, não tem quase livro, são bazares. É patético, assim, quando você vê os discos de alguns grupos de louvor, que vocês já vão saber qual que é, que os vendedores não conseguem falar, não, é o disco de Praise, então os caras querem gravar Praise, mal fala português. Se bem que fosse o Cebolinha, até que tá certo, né? Porque Blaze seria o jeito que o Cebolinha falaria. É duro, né, cara? Então, assim, enfim, com a classe C emergindo, as coisas, o pop agora acaba... Tá meio confuso, João. Eu entendi quando você falou que não queria ser gospel, mas tá difícil compartimentalizar as coisas. Eu postei de um compositor que é sertanejo, gravando músicas assim de duplo sentido, ou de duplo sentado, ou de dupla sentada, sei lá, o jeito que foi. E a gospel, cara, também. Abraços, ó. Marcos Florentino, de Seropédica, Rafael Dutra, é um amigão, meu negão, amigão. Fabrício Cunha, mandando um abraço para você. Fabrício, um abraço. Marcos. Samuel Araújo, de Brasília, tá muito legal, que legal. Um abraço para todos vocês. E aí, você falou que ficou tudo meio compartimentado. Como assim? Explica isso aí, eu não entendi. Não, você acha que as fronteiras estão assim, não são muito fixas. O Bauman fala da liquidez dos relacionamentos. Sim, os relacionamentos estão líquidos. Acho que as fronteiras não estão muito claras. Então, por exemplo, a Maria Bethânia grava Zezé de Camargo e Luciano e continua chique. Então, mas o cara tem, rapaz, uma caminhonete que custa 300 mil reais e ele liga o som, eu quero tchá, bem alto. Eu não consigo entender. Porque o termo, né, cara, por exemplo, sertanejo universitário. Se o cara tiver que ser universitário para entender o sertanejo, tá feio o negócio. É supletivo. Não, já tem sertanejo pós-graduado, você viu? Tô falando sério, o cara tá lançando. O gospel no Brasil foi usado para amenizar o preconceito de se identificar como cristão. Pesada essa afirmação. Mas concordo. Mas o rótulo foi uma forma de popularizar a coisa. Com a diferença de que nos Estados Unidos, quando surgiu o gospel, surgiu e a própria música americana criou vertentes dela mesma. Sim. Em cima desse movimento. Country, gospel. Lá tem negro espírito. Gospel. Aqui não tem baião espírito, maracatu espírito. Eu nunca vi. Não né? tem. Lambada espírito. Eu nunca vi. Agora, João, eu preferiria muito mais ter investido em educação e cultura em vez de investir no rótulo. E olha que eu sou marqueteiro, trabalho com publicidade e teria sido muito melhor o outro caminho. E eu acho que nessa é a grande falha do evangélico. Você pintou a casa, mas esqueceu de trocar os alicerces. E ela tá caindo, a casa agora. Só que tá bonitinha, tá pintada, aparece na Globo, aparece não sei onde. Só que tá podre por dentro. Exatamente, mas, cara, essa visão sua, nossa, cara, a gente não combinou nada, hein, velho? A gente não combinou nada. Pra mim, eu vejo realmente a igreja, às vezes, como uma casa linda, cujo alicerce está podre. As opiniões variam. Se um cara, não, derruba tudo e faz outro, então, que adianta o alicerce podre com uma coisa. Mas tem gente que fala, não, bicho, mas tá tão legal, né, bicho? Não, deixa assim, deixa falar que cair, caiu. Como assim?
Né? Se a gente fosse fazer um gospel brasileiro, seria assim: meu Israel cativo está, deixa meu povo ir. Uma lambada, né? Moisés é Deus quem diz, ó Faraó. Seria uma lambada, sério, seria. Sim. Por que você não fez um site chamado Pava Gospel Blog? Né? Desde essa época você já tinha essa. Pô, eu não curto muito, quase que saiu nunca. Por causa da briga, né? Sei lá, acho o rótulo pobre. Todo rótulo simplifica, João. Quando a também pessoa acho. tenta rotular alguém, fulano é... O que fulano é? Fulano é o cheiro à Bíblia. Pronto, rotulou, você não consegue olhar o trabalho que o Lucinho faz por trás do rótulo. Então, muito embora eu brinque com os rótulos, com tudo, o rótulo simplifica. Qualquer rótulo te desobriga de pensar em qualquer coisa. Justamente. Então, por isso que as pessoas tentam rotular. Não, quando você brincou, não, polêmico e tal. Quando você fala polêmico, você já não presta mais atenção no que eu falo. Exato. Não, porque ele é polêmico. Então, pronto, você não ouve polêmico mais é nada. sinônimo de briguento, de chato. Sim, aí você não presta Não, por atenção no exemplo, que eu alguém falo. comentou quando eu falei que você viria aqui, eu escutei, alguém escreveu assim: tal, os intelectuais, tipo, os inteligentes, os sábios. Como se a gente... Os inteligentes, eu falei, não, eu escrevi lá pra pessoa, eu falei, não, os que não querem ser burros, é diferente de você ser inteligente. Porque não é questão de... todo mundo que fala, que pensa, é tido como intelectual. Né? A Bíblia fala para você amar a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o seu entendimento, tá certo? A Bíblia fala, o meu povo padece porque lhe falta entendimento. Um terço do Novo Testamento foi escrito por um homem inteligentíssimo, que era o Paulo. Por que as pessoas não gostam de pensar? Lutero falava que a única coisa que difere a gente dos animais é o pensamento, e a gente insiste em não usar. Então por quê? O que você acha? Acho que é o seguinte, cara. Por que todo mundo dá opinião? Já vou emendar com a pergunta e você responde em meia hora. Que eu já falei, já corto tudo. Eu sou chato para entrevistar. Por que as pessoas, quando dão opinião na internet, estão falando de alguém? Por exemplo, tem uma roda, 10 pessoas falando. Aí o cara que está sendo falado entra e emite um post lá. Não, peraí, gente, não é isso que vocês estão... Aí quando ele fala, todo mundo foge, que nem barato quando você põe mortem. O que acontece? Vamos lá, tem pelo menos umas 3 perguntas aí. Primeiro, acho que, lembrando um pouquinho do Freud, acho que quando as suas pulsões falam bastante de você. Na verdade, é a mesma resposta de 2 maneiras. E acho que a minha grande luta em tudo aquilo que eu faço é contra a ignorância. Então, quando eu falo da igreja, quando eu falo dos cristãos, que a igreja hoje é ignorante em alguma coisa, é porque eu me considero como Paulo, o chefe da ignorância. Eu sou corresponsável por essa ignorância. Eu ajudei a colocar 10 milhões de livros durante 10 anos para esse povo consumir. Então, se o povo está ignorante hoje, eu sou um dos culpados, talvez o maior deles. Um dos parênteses aqui para fazer. Você já trabalhou muitos anos com a Editora Vida. Para quem não sabe, o Pava foi funcionário. Já foi gerente de marketing, carteira assinada, batendo o relógio de ponto. Não, nem tanto. Mas a Editora Vida. Então você conhece bem esse universo dos livros. Continuando. Exatamente. Por isso que eu falo gosto de falar sobre ignorância e gosto. Não acho que as pessoas tenham que seguir nenhum tipo de opinião minha, por isso que eu ensino as pessoas a lerem. Hoje eu fiquei super feliz, um pastor de uma igreja que eu estive recentemente, hoje ele ligou e falou assim: cara, teve gente que voltou a estudar, teve gente que foi fazer curso de inglês, a igreja está fazendo uma maratona coletiva de leitura porque todo mundo quer ler. Isso tudo como resultado daquilo que você falou. Então, aquilo que eu falo, seguidor eu só tenho no Twitter. Não é para me seguir em nada. Eu solto algumas provocaçõezinhas, alguns temas para discussão. Mas nos livros, não. E não só na Bíblia. Essa coisa de idolatrar a Bíblia, que eu fiquei 3 dias andando com a Bíblia na cabeça e me equilibrando. Tal, isso é besteira. Profeta mesmo, segue o exemplo lá de Isaías e anda pelado, denunciando as iniquidades das pessoas. Então, essa loucura meio... Eu acho que essa coisa de seguidor... Eu só conheço um seguidor que é legal, assim, bicho. Um cara que é o seguidor. Pra mim ele é o melhor seguidor que eu já vi na minha vida, velho. Ninguém é igual a ele. É o meu cachorro. Aonde eu vou em casa, velho, ele vai batendo o rabo, velho. E assim, quero ficar com você. Não interessa se o que você está fazendo é certo ou errado. Como é que eu posso participar deste momento? Então, João, cara... João, cachorro, eu tenho uma maltesa, coisa mais linda. Eu acho que, de verdade, ó que papo teológico, mais uma pro meu prontuário aí.
Cara, eu acho que os cachorros, eles tipificam a graça de Deus, cara. Então, mas eu falo isso, tem fala que fala, não, você tá querendo falar que é um animal? Pô, chamar Não, alguns sabe caras de por quê, animal, cara? ofensa aos animais. Primeiro porque se você repreende, se você acontece alguma coisa, em alguns segundos ele não grava os pecados, como o profeta que fala que os nossos pecados são lançados no fundo do mar. No caso do cachorro, imediatamente. Então ele para, ele não vai ficar. Você acha que o cachorro tem uma você. ligação divina? Tipo, ele tem aquele mar do esquecimento que Deus tem? Porque o cachorro não tem passado nem futuro, né? Ele não tem depressão e nem ansiedade, ele só tem o presente. Então. A ansiedade até que tem. Um pouquinho, né? Pra poder, a ansiedade é pra ficar perto de você. Pra ficar perto. Mas aí que tá. Essa lado. ansiedade o ser humano não tem, né? Tem muito ser humano que tem ansiedade pra te ver ferrando. Eu fiz campanha de um livro, João, foi número 1 no New York Times, lá aqui no Brasil não vendeu nada, de um garoto que foi pro céu, encontrou Jesus e tal. E nesse trecho eu li o livro. Um livro até legal, perto das besteiras que eu já li, que publiquei, esse até vale a pena ler. E ele fala que o céu era um lugar cheio de animais de estimação. Eu curti muito essa parte. Eu quero ler isso aí. Curti bastante essa parte. Vou cantar outra aqui, olha que bonito, ó. Depois você me fala se é gospel também. Vamos lá. Me lembrei de uma canção parecida com você, fácil de cantar a 4 vozes, como aquele tempo que ficou pra trás, como aquele som de voz que a gente fez nunca mais, quase sem querer, quase sem notar, coisa do mais puro sentimento. Viva a vontade de apenas cantar uma verdade da vida, uma lembrança de amigo, uma cor, viva a esperança, viva a mudança que faz melhor o nosso amor. Me lembrei de uma canção parecida com você, fácil de cantar a 4 vozes. Eu não vou falar de quem é. Será que é gospel ou não? Porque tudo que é bonito, tudo que é útil, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, e aí louvor nesse trecho não é louvor a Deus, não é louvável, né? Se diz alguma coisa louvável, né? Se alguma virtude há, seja isso que ocupe o nosso pensamento. O que ocupa o pensamento de um internauta? Na verdade no pensamento do internauta existe uma briga de um monte de coisa ao mesmo tempo brigando pela atenção dele. Então quer dizer, uma guerra que conspira para conquistá-lo, é isso que você está falando. Exatamente. Ele tá, e outra, é aquele cara, aquele moleque que está com fone de ouvido, que está assistindo alguma coisa, que está lendo, que está fazendo 4 atividades ao mesmo tempo. Acho que o internauta, a internet tem a profundidade de um pires. De um pires? De um pires. Assim, a profundidade é próxima a 0. Nós somos distraídos o tempo todo. E eu gosto da brincadeira semântica, assim, distrair. Na verdade, a gente está traindo o nosso propósito de crescer, de aprender, de transformar, de usar a capacidade cerebral que Deus nos deu. Então, a gente está, na verdade, quem sabe, formando uma geração de imbecis. Qual que é a velocidade da internet em relação à TV e ao rádio, por exemplo? O que você, como blogueiro, nota mais? O que você acha que muda, por exemplo? Qual que é a diferença? Tudo bem que a internet hoje também tem vídeo, tem áudio, não é diferente de um rádio e de uma TV. Mas qual que é a diferença básica, na tua opinião, por exemplo, da internet? É conteúdo realmente, mais do que TV, que você tem que ficar escravo do controle remoto ou não? Como é que é? João, é engraçado, tem pelo menos uns 3 anos que eu nasci no Mais Jornal. E nesses dias um dos jornais aí deve estar fazendo campanha e tal, e começou a me mandar uma assinatura. E eu saio com a cachorra pela porta de serviço, às vezes fico 2 dias sem passar pela entrada social. Aí hoje eu peguei o jornal, eu olhei assim, cara, mas deu uma sensação assim de estar lendo alguma coisa de 1 mês atrás. Porque aquelas notícias que estão lá, que são manchete, aquilo eu li na hora que tinha acabado de acontecer. Eu tô entendendo. Em meia hora já tinha 10 feras opinando a respeito. Então, é muito conteúdo, é muita coisa. Eu acho que o desafio da internet, o problema não está na internet. Está na nossa falta de filtros. Ok, gostei. Então, acho que o desafio de você que é internauta não vai sair da internet porque eu ganho dinheiro com isso.
Então eu não vou falar que a internet é do demônio, é do capeta, continua indo na internet, continua acessando. O problema é assim, é desenvolver um filtro legal. Ó, João Marcos de Tianguá, Ceará, tá mandando um beijão pra você. Fala, Guilherme João. Massuia, Saudade, João. conhece ele? Conheço. O Guilherme Massuia de São José do Rio Preto. Fala, Guilherme. Também, a terra quente. Aliás, hoje eu vim pra cá, tava 34 graus essa São Paulo aqui. Muito quente, né? Lugar maravilhoso, São José, estive lá já também. Quente, muito mais do que aqui. Lá na IPI de São José do Rio Sim, Preto. eu acho que já estive lá também. Eu acho que também já estive lá na IPI de São José do Rio Preto. Ou foi IPI ou foi IPB, mas acho que é uma das duas. Tá, faz muitos anos que eu não vou lá, né? Fui para Araçatuba também, fui para aquele lado ali. Abraço para vocês que estão assistindo a gente aí. Compartilha depois esse programa com quem você quiser. Bota lá, ó. O Sérgio foi lá e falou um monte de coisa legal no programa. O legal de entrevistar o Sérgio é que é um cara extremamente centrado, inteligente, como alguém que tem que cuidar dos filtros da internet, já que você está falando. Você acha que aquilo que é fabricado, já é uma pergunta parecida com a outra, mas não é. A TV você tem opção, tá? Também na internet você tem opção. A única coisa é que você não tem 50 telas para você ver tudo ao mesmo tempo aqui e agora. A não sei que você tenha um sistema instalado para isso. Você acha que na TV o cara fica mais tempo parado vendo uma determinada coisa do que na internet? Ou não? Não, na verdade, João, por exemplo, eu trabalho com, sei lá, outro dia eu contei, geralmente na hora de desligar, né? Ontem, a hora que eu fui desligar, você quer fechar as 46 abas? Eu tava com 46 telas abertas. Achei isso uma coisa estúpida. Mas então, tudo bem, abas, né, cara? Abas, mas você não tá vendo todas ao mesmo tempo. Ah, mas eu passo por... Eu tenho que monitorar o trabalho dos clientes, só eu tenho que passar. Cara, na verdade a TV pra mim funciona assim, pra mim funciona o oposto. Eu adoro falar quando eu tô assistindo novela, alguma coisa, que as pessoas ficam super bravas, assim. A palavra não era essa, mas o programa é gospel, então tem que ser bravas. Ficam bravas quando... Ah, mas você está assistindo televisão. O programa é gospel, é ótimo. Tava esperando o momento de pra poder falar, tô sabendo. Então, a hora da televisão, acho que é aquela hora que você fica assim, que qualquer coisa que passar na frente, cara, você tá assim naquele estado Homer Simpson, sabe? Tô entendendo. Você tá lá com a cerveja do lado, assim, qualquer coisa que passar ali. Na internet, às vezes, as pessoas ficam assim também. O que passa, trocou a manchete do outro, você olha, fala, pô, morreu, nossa, 300 morreram nesse acidente, assim você vai se tornando... sei lá, uma pessoa... Você acha que o impacto das notícias tem menos peso, de acordo com o que o cara... Você acabou de falar uma coisa trágica. Quer dizer, o cara viu ali um acidente que matou não sei quantas pessoas. Tudo bem, a TV também já idiotizava um pouco as pessoas, há muito tempo fazendo rádio também. Mas você acha que na internet isso se tornou um negócio muito mais simples e fácil? Isso, por exemplo, tem esfriado um pouco o amor das pessoas, aquela coisa da Bíblia, que o amor das pessoas esfriaria? Isso, você nota isso como blogueiro? Você acha que as pessoas, por exemplo, dizem coisas sem pensar muito rápido e não se arrependem, por exemplo? Acho que é um efeito colateral da velocidade, João. Não dá tempo de você ter determinados tipos de luto quando você lê alguma coisa, porque 10 minutos depois já acontece alguma outra coisa que desvia a sua atenção. Então nós estamos assim numa fase, olha para cá, daqui a pouco já fala, não, esquece ali, ó, já tem isso aqui, já tem... E trabalhando especialmente com parte do conteúdo que eu posto é cristão, eu tentei um período limitar, sei lá, 20, 30%, mas é tanto crente aprontando o tempo todo. E eu tenho amigos, como aí vários deles já se manifestaram aí, o tempo todo eles estão mandando notícias e eu me sinto na obrigação de postar essa notícia. Só que a conclusão não é minha, João. Acho que isso é uma coisa assim, honesta assim, do blogueiro, é de você não direcionar as pessoas a pensar do mesmo jeito que eu penso. Tem zilhares de coisas que eu posto que eu não concordo e que eu vou lá no próprio post do meu blog e clico lá, não gostei lá. Você mesmo dá a sua opinião. Porque porque eu acho que isso é um ato coerente com alguém que tem um blog. Assim como você vê na TV um programa. Esse programa é uma de responsabilidade dos seus. Quer dizer, às vezes o cara da TV tá de saco cheio, mas o cara tá pagando. Como disse o poeta, nos deram espelhos e vimos um mundo doente. A culpa não é do espelho. Exatamente. Assim como a TV, alguém está dizendo ali, a internet transforma a realidade do dia a dia em um espetáculo. A tragédia se torna banal. A televisão faz isso também em alguns jornais, né? O cara acabou de noticiar a morte do Tom Jobim, que, pô, cara, foi um ícone, de repente, não, mas vamos falar de futebol. Ontem o Corinthians ganhou de não sei quanto, entendeu?
Eu estava perguntando, dá para fazer um paralelo com o mercado musical e o literário? Isso é uma pergunta interessante para você. Como separar o joio do trigo? Marivone Lobo. Pronto, tá aí. Eu falei que ela é o lobo que canta no meio da sua... Marivone, beijão pra você. Como é que é? Qual o paralelo, por exemplo? Você acha que a música reflete o que rola, o que rola no mercado geral, o mercado também, a música cristã. Eu acho interessante estar conversando antes de começar o programa, o próprio Daniel Schor colocou, o que a gente faz deve ser chamado de música cristã contemporânea, porque nos Estados Unidos existe o gospel, sim, mas para quem não sabe, existe o Contemporary Christian Music, que é outra coisa. Sim, é outra categoria. Existe algum paralelo nisso? Bom, eu acredito que a questão da Marivone é bem interessante. Eu acho que a gente tem uma carência de marketing dentro do meio musical, João. Na verdade, a gente tem carência de caráter em boa parte das gravadoras, que ainda se rendem a expedientes desonestos, a jabá, essa coisa toda. Eu acho que falta repensar essa coisa a gente não se preparou para a internet. As grandes gravadoras também demoraram para... E a gente, na verdade, o mercado cristão reproduz tudo assim com 5 ou 6 anos de... Nosso delay é delay, né? Você gosta de trocadilho? Então, nosso delay é delay. E a gente não está preparado. Acho que falta muito, assim, falta um cara... O marketing, existe, assim, talvez 2 ou 3 profissionais cristãos, assim, em gravadora. Eu só conheço o Maurício, assim. Mas eu acho que existe uma covardia generalizada. Isso dá para extrapolar para as outras gravadoras. Ninguém investe em alguma coisa nova. Na hora que chega, então a coisa é sertanejo universitário, então daí todo mundo vai atrás então todo mundo tem... Acho que é assim, você tem 10 artistas, faz 8, Pareto, né? 80-20. Faz 8 para vender, mas investe em 2 com qualidade. Agora no meio cristão estão investindo nos 10 ruins, ou em 9,5 ruins. Então aí fica complicado consumir. Olha, uma pergunta muito interessante ali, ó. Eu não sei de quem é a pergunta, mas sempre se responsabilizou as gravadoras pela má qualidade musical, comercial, vamos dizer assim. Agora que as gravadoras estão falidas, olha que pergunta muito legal. Como é que você explica tanto lixo musical rolando? A mídia... O que você acha? A mídia curte tudo que é bizarro, curte tudo que tem alguma coisa extrapolando. No caso do cristão, João, a gente não foi educado para ler. Todo mundo conhece a história de uma educado para ler. Para ler. Todo mundo conhece uma tia, uma avó que foi alfabetizada para ler a Bíblia. E nos últimos 30 anos nós nos tornamos o povo ignorante. Então o que aconteceu nesse período? Acho que existe uma falta de cultura. Na verdade, João, nós fracassamos, cara. Você acha que a gente, por exemplo, década de 80 e 90, década de 80 e 90, todo mundo cresceu ouvindo os ícones, Sérgio Pimenta, Você, Vencedores, blá, 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 e a gente não conseguiu. Por isso que a história do gospel seria legal extrapolar e você ser conhecido muito como gospel, para que esse moleque de 12 anos que hoje acha que o Thales é a coisa mais legal do mundo, ele precisa conhecer você, cara. O Sérgio, você já viu que ele dá nome aos bois, né? Pô, aliás, cara, você vai brigar comigo, eu gosto do Thales, assim, a sua voz linda. Não, eu não disse que ele é ruim, eu só disse que ele é ruim, mais conhecido. Você tá querendo dizer como um mercadão, né? Que hoje ele é o cara mais conhecido. O que me pega um pouquinho, assim, Thales, beijão pra você, não sei se tiver. O Thales, o que me pega é o repertório, realmente sempre é repertório. Eu acho que um pouco da nossa culpa tem a ver com o repertório. Quer dizer, o que se promove é o que se tem de repertório fácil. Mas também tem aquela jogada comercial, tem todo o lance de achar que o que é mais bem feito, o que é mais bem trabalhado não serve. Eu acho sempre, na minha opinião, que a forma define o que as pessoas ouvem, não o conteúdo, sempre. É por isso que é interessante entrevistar um blogueiro. João, porque você trabalha com conteúdo, não só com forma. Você tocar, cara. Alguém mandou, dá pra pôr os abraços de novo aí que eu esqueci de passar, quero falar. Tava vendo você tocar. Cara, em cada tempo do compasso tem um acorde. Isso não é gospel, cara. Não, cara, mas tem coisas bonitas, por exemplo, que foi gravado no gospel. Aí quando hoje eu cantei, você falou que não era da Lagoinha, por exemplo, a Lagoinha. Por tudo que tens feito, a versão deles. Por tudo que vais fazer, por todas as promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,
agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Bicho, eu tô tocando uma música aqui que é legal com outra. Agora, você falou que é tradução, eu nem sabia que não era. Eu estou me deliciando com os acordes substitutos. Aqui, ó. Ninguém sabe, mas ó, o Serjão é um músico em potencial pra caramba. Tecladista, né? Teu instrumento é teclado. Leonardo Ximenes de Recife mandando um abraço. Estaremos juntos. Eu também tô lá dia 21. Dia 21 tá lá. A gente pode ir lá no Picuí comer uma carne de sol. Vamos, Fabrício Matheus, lá do Grãos da Terra, mandando um beijo pra você. Elias Pimenta, de Rio também. Fala, Suzy gente. Costa, meu amigo! Fala, querida. Tiago Azevedo. A Suzy aqui devia ter uma cadeira cativa. Aqui. Todo o programa ela tá cheia. O Fabrício também. Tiago Azevedo de Belém, mandando um abraço. Isso, que legal. Mas então, porque eu tô falando assim, por exemplo, conheci um amigo do meu filho em Campinas, que eu vi ele tocando minhas músicas. Meu filho tá dando aula de piano para vários alunos. E um desses alunos trouxe um violonista. Meu filho me chamou, falou: pai, você tem que ver isso. Né? O André. Cara, eu vi o cara tocando as minhas coisas e eu fiquei surpreso, porque eu falei, cara, esse cara deve me estudar, eu não sei, que não é só o tocar o que eu toco, sim, que tem cada um tem o seu jeito de tocar, claro. Mas a sonoridade, você jura que você tá me vendo tocar. Eu fiquei assim, surpreso, feliz, medroso ao mesmo tempo, porque o cara é bom mesmo. E eu lembro que há 10 anos atrás esse cara foi em casa me perguntar sobre um acorde, né? Assim, ó, um acorde. Como é que ele acorda? Então, aí depois de 10 anos ele aparece tocando tudo que eu dou. As pessoas querem, me mandam um e-mail pedindo cifras de coisas minhas que tem 2, 3 acordes. Então, o que você acha? Você acha que, comparando agora com o teu conteúdo, as pessoas não querem se esforçar para fazer mais nada? Elas querem tudo pronto? É isso que é o barato? O que rola? Eu acho que tem duas coisas. A simplicidade é importante para as igrejas. Eu acho que, por exemplo, o Asaf a vida inteira compôs, em Sol maior ele deve ter umas 45 músicas com 4 acordes e coisas legais para você cantar. Enfim, acho que é preciso você pensar no moleque que está há 3 meses estudando violão e que quer usar o talento dele. Acho que isso é interessante. Porque o pessoal me critica muito por isso. Dizem que eu uso muito acordes. Então não é questão. Eu acho que cada um pinta com as cores que tem no seu aquarela. Alguém me falou isso uma vez, porque eu falei que quem não sabe compor não devia. O cara me deu um ralo mesmo. Falou, João, você está sendo muito legalista. Pô. O cara tem pouco vocabulário, você tem que esperar que ele componha o que ele compõe. Mas o problema é que ninguém vai adiante. Aí o que me deixa louco é o emburrecimento causado pela música nos últimos anos, tanto harmônico quanto melódico, quanto poético, nem se fala em letra, né? João, ninguém pode ficar no jardim da infância, cara. Mas eu acho que fica. Maternal. Mas é que as igrejas ficaram, cara. As igrejas ficaram. Assim, é bastante ruim. Eu escrevi um artigo há algum tempo falando sobre que o veneno neopentecostal entrou nas igrejas tradicionais via música. Porque hoje a igreja pode ser legal, a mensagem é correta do ponto de vista teológico, mas na hora de cantar, todas as heresias que não estão no púlpito estão na banda. Porque você canta coisas pobres, e aquela história do Oséias, é complicado, não? A falta de discernimento, você não consegue nem identificar o que você está cantando. Então, sei lá, na verdade a gente está assim, bastante infantilizado, para não dizer imbecilizado, que é meio forte, mas a gente continua infantilizado, a gente ficou no jardim da infância. Olhar os acordes, a riqueza que você usa, cara, para quem toca, isso é um... Não, orgasmo. Você é generoso, mas o maior discurso que se usa em cima do que eu faço é que eu apareço mais do que Jesus. Que a técnica do que eu uso aparece mais do que a pessoa de Jesus, que o meu violão é muito trabalhado e isso oculta Jesus. Ninguém vê Jesus, ninguém enxerga Jesus enquanto eu toco. Rapaz, teve um cara que me ligou uma vez, te contar um cara falou que foi numa palestra de um cara que é regente de coral, que é famoso, eu não vou falar o nome dele, mas ele falou que nessa palestra esse regente de coral disse que tudo aquilo que tem muita harmonia denota um desvio de caráter. Certo? O cara me ligou em casa e falou: João, só te liguei para te dizer que você é um débil mental, porque você faz muita harmonia. Agora, as pessoas não entendem que esse é o meu jeito de me expressar, cara. Eu não tenho culpa se o cara quer tocar assim, tudo que pensei, tudo que vais fazer. O cara pode tocar assim também, bicho, tá tudo certo, cada um toca do jeito que quer, bicho. Ué. O cara se meteu a falar de psicologia, então eu vou te falar do ponto de vista psicológico, João. A minha resposta para essa pessoa que falou isso sobre você. Esse e qualquer outro comentário que é feito fala mais da gente do que do objeto do comentário.
Sim, então, pode ser. Então, se as pessoas, ao olhar para você, se sentem de alguma forma diminuídas, elas devem tratar a autoestima delas e no caso musical, devem estudar música. Então, se alguém chega e fala, às vezes também, várias vezes, tentaram em tom de xingamento assim me chamar de, sei lá, de pensador, de intelectual, de alguma coisa. Se a minha intelectualidade rasa, abala ou mexe com você em alguma coisa, o problema não é meu. Eu estou tentando pegar os poucos neurônios que Deus me deu e tentar usar da melhor forma. Então, por isso que no blog, quando as pessoas, até a gente comentou isso fora do ar, quando as pessoas xingam alguma coisa, isso não faz efeito porque as pessoas estão falando delas. O tema, o post, aquilo ali, foi só um pretexto para a pessoa achar que ela está assim extravasando, que ela está fazendo uma catarse no blog. O problema, o perigo é que não melhora, João. Você ficar o dia inteiro no blog xingando, isso não torna a pessoa melhor. Pava, se a Globo, pergunta da Meire Souza, Meire, querida, se a Globo chamasse você para trabalhar no Troféu Promessas, você toparia? Com o maior prazer, e acho que faria um trabalho super legal. Adoraria, por exemplo, colocar o João com a Ana Paula Valadão cantando num dos números. Sim, de verdade, cara, não acho não. Eu fiz uma promessa que eu nunca pisaria lá, então não sei se... Não, nada contra a Ana. A Ana é minha irmã em Cristo, aleluia. Que ela e seja adora usada. você, adora então, seu e eu trabalho, também gosto cara. dela, nada pessoal. A gente tem que separar a criatura da criação, porque senão fica um rolo, né, velho? Entendeu? Eu posso não gostar do que você fala, mas até não gostar de você. João, deixa eu dar alguns exemplos. Por exemplo, o Caetano Veloso gravou com a Maria Gadu, cara. Lindo. Com a mulher do Chimbalaie e fez uma coisa linda. Exatamente. Ela gravou um monte de coisas comerciais. O Caetano Veloso já gravou Peninha. Com 3 acordes, mas ele tocando com cara, com cello do lado, ficou uma coisa... Mas olha, eu tive uma experiência, semelhante forma. há pouco tempo com o meu querido Luiz Arcanjo, que é o cara trazendo a arca, queridaço, que Luiz Arcanjo é um homem de Deus. E o gozado que eu não lembrava que naquele meu vídeo do Proibido Pensar que o cara fez, tinha ele, né? No dia que eu toquei com ele, falei, Luizão, você tá naquele vídeo, né, velho? Não fui eu que fiz, mas você tá lá. Não, eu tô assim, João, mas você tem razão e tal. E o cara é muito querido, então a gente fez um som junto. Eu toquei música dele, eu sei música dele de cor, do Luiz Arcanjo, que aliás gravou um CD próprio, assim, um CD autoral, que é bem diferente do Trazendo a Arca, são o jeito dele de ver. O cara é um poeta, tem músicas lindas também. Eu não acho que isso seja impossível, eu acho que até que você lá no Troféu Promessas seria uma grande promessa para o Troféu Promessas, entendeu? Porque precisa ter alguém que pense em alguma coisa, entendeu? Eu acho que é o mesmo estilo, cara. É o mesmo estilo dos debates que eu fiz. Por exemplo, eu fui o primeiro cara a trazer o Pondé quando ele... Na semana que ele ia começar a escrever pra Folha, eu coloquei o Pondé com o Jung. Quem é o Pondé, por favor? O Luiz Felipe Pondé, o filósofo, colunista da Ilustrada, tem vários livros, um cara... Enfim, tem uma pegada forte, bem conservadora nas coisas que ele fala. Eu coloquei ele, o Jung e o Gondim no mesmo debate, cara. Foi uma noite assim histórica na Bienal, porque as diferenças se complementam, João. Você não vai achar um cara que pense teologicamente com você para você gravar alguma coisa junto, cara. Os crentes não conseguem se entender assim nem dentro da própria igreja. Tem 50 mil batistas, 50 mil presbiterianas, então acho que a gente deve, assim, tá na hora de prestar atenção naquilo que nos une, cara. Eu acho que a gente tem que começar a deixar de ser evangélico e ser mais cristão. Mas o evangélico tem a ver com igreja, tem a ver só com denominação. Eu acho que evangélico, por exemplo, a palavra evangélico está desgastada. Adoraria levar, adoro a banda, adoro Rosa de Saron. Imagina a Rosa de Saron cantando no Troféu Promessas e daí no meio lá junto seria lindo, coloca. Cara, tem assim, as possibilidades são imensas. E João, tem tanta gente que tá lá e que é simples. Uma das cantoras, a Adriana, minha amiga é assessora de uma das que tem feito faz um sucesso lascado. Ela chegou para minha amiga e falou assim: sabe o que é? Eu só estudei até o 5º ano, eu tenho até medo de falar nos shows, porque Deus me deu tudo isso, mas eu não estudei. Você viu, eu te contratei para me ajudar a fazer as coisas. Lá atrás do lixo musical, etc, tem gente também bem intencionada tentando servir a Deus com aquilo. Mas assim como eu acho que dentro da música chamada gospel, etc, que tem uma coisa comercial, talvez tenha gente com boa intenção. O problema
O problema é a diretriz que isso tomou. Por isso que eu falo para você que eu não mais pertenço a esse movimento. Não deixei de ser cristão, viu, queridão? Mandaram uma pergunta aqui, o João não é mais cristão. Continua cristão. Jesus Cristo é o meu amor, meu amigo, meu Senhor, o Salvador da minha vida. Eu só não quero mais fazer parte desse lado podre, né? Assim como um partido político, tem políticos que são reais e que são honestos, tem políticos que se esforçam para ser políticos, né? Tem outros que não estão nem aí, aquilo ali é um cabide de emprego, não sabem nem o que é. Isso que é legal, João, você sempre enxergar, assim, a gente desenvolver a perspectiva divina, ter a lente divina. Você olha para a pessoa, não enxergando aquilo que ela é, mas aquilo que ela poderia pode ser. ver. Quando eu encontrei a assim Ana, que Deus olha Madrid, com a gente, cara, eu olhei assim para ela, eu não lembrei da unção do leão, dos textos que eu escrevi falando sobre ela, dos textos bem cáusticos. Eu olhei, eu enxerguei os olhos de alguém que procura servir a Deus, aí fui lá, batemos um papo, tal, que não vem ao caso tudo que a gente conversou, daí tirei a tal da foto lá, porque eu, em algum período da minha vida falaram, não, você é o grande cara, foi levantado para combater a Lagoinha, para combater os valadores. Eu não tô combatendo ninguém, cara. Mas é justamente... Ela fez besteira depois. Mas isso é uma mania de brasileiro, de achar que quando alguém vem e fala a verdade, esse alguém agora vai ser o Salvador. Teve alguém que essa semana escreveu assim, depois que eu fiz, não, agora eu só confio em você. Falei, pelo amor de Deus, não faz isso, vai se decepcionar na primeira semana. Abraços do Bruno, Cachoeiras de Macacu, tá errado, não é do macaco não, Cachoeiras de Macacu, acho que é. Paulo Pichu, Curitiba, não sei quem é. Leopoldo Teixeira, Recife. A gente tá na Semana da Pátria, né? Essa semana tem. Vamos cantar uma música aqui também, que eu não sei se é gospel, será que é? Aqui é o meu país, nos seios da minha amada, nos olhos da perdiz, na lua, na invernada, nas veias de estradas que vêm e que vão dos céus ao coração. Aqui é o meu país, de botas, cavalo, histórias, de aras e sacis, violas cantando glórias, vitórias, ponteiros e desafios no peito do Brasil. Me diz como ser feliz em outro lugar. Me diz como ser feliz em outro lugar. Aqui é o meu país, dos sonhos sem cabimento. Aqui sou um passarinho e as penas estão por dentro. Por isso eu aprendi a cantar, voar, voar, voar. Coisa linda. Será que é gospel? Não é que tá falando dos seios da amada, né? Olha, quando você fala dos seios da amada, parece que isso é erótico. Será que isso aqui é gospel? É meio Iaras e sacis. Umbanda? Junto com folclore e outra, uma qualidade, porque você construir uma poesia, uma música ufanista, falando do país, falando bem, é muito difícil você não cair numa coisa assim piegas e tal, e você juntar elementos, cara. Mas é isso aí, por exemplo, essa demais, música, agora eu vou falar de quem é a música, até agora eu não falei de quem é nenhuma, tá vendo? Eu tô bem
Eu tô bem... Vixe, eu não quero ser gospel hoje, eu não vou falar, depois eu falo. Quiser saber, procura na internet. Meu País, você vai ver de quem que é essa música. São dois grandes poetas, um músico maravilhoso e um letrista maravilhoso. As duas primeiras também são do outro. Pega, assiste aí, depois você procura. Pava, fala do teu livro, João Marcos, Ceará, por favor. Senão a gente vai acabar esquecendo, Pava. Tem pouco tempo, Pava. Que legal, não trouxe o livro aqui. O nome do livro é sugestivo. A Minha Alma Está Amada ou Armada com R no meio, okay. Lições que aprendi com rock nacional. Então, mas aliás... isso não é gospel, cara. Pô, mas o que eu fiz foi exatamente isso. Em vez de usar versículos em textos bíblicos... Mas tem o Jorge Versículo, que é um cantor brasileiro. Que é um cantor brasileiro. Não, mas não é roqueiro. Enfim, o que tem de mais legal no livro é a generosidade dos amigos do próprio João. Tem um testemunhal do João, tem um testemunhal do Jorge. Cara, fazer um testemunhal sobre o que você escreve é fácil, cara. Não tem muita dificuldade. Tem o do Rogério Feltrin, do Rosa Saron, o Kiko Zambian que leu. Só pra também. lembrar, meu filho gravou um piano no último CD do disco do Rosa de Saron. Acho que é a única música que tem piano foi o Felipe que gravou, piano e voz, Os caras são muito queridos. Eu quero mandar um beijão aqui pra galera do Rosa de Salão que faz um rock de primeiríssima Nossa, eu adoro as qualidade. letras. Aliás, adoro a voz do Guilherme, eu acho uma das vozes mais lindas assim do meio cristão. É impressionante. Tem, impressionante. Presença de palco. Enfim, eu tenho enfrentado às vezes muita resistência com essa coisa de chamar os católicos de irmãos, né? As pessoas esquecem que a gente veio de um monge chamado Martinho Lutero. Etc. Fala do livro, Rapava. O que a gente vai encontrar no livro de interessante e de angustiante? Um monte de besteira, né? Um monte de coisas bastante leves. Eu pensei bastante nesse livro assim, em parte do meu público que não está acostumado a ler. Então eu fiz uma coisa, tentei ser o mais simples possível, capítulos bem curtos para você ler, assim, sentou, você já lê rapidinho, e sobre coisas, algumas relacionadas à igreja, à vida cristã, mas muita coisa relacionada à carreira, relacionada ao bullying, e muitas experiências assim interessantes. Esses dias um cara me escreveu falando que achou interessante que no meu livro todos os proscritos que são os heróis. Então tem um capítulo, por exemplo, em que o grande exemplo é de uma travesti que morreu e tal. E eu conto uma história linda dela que não foi contada, e eu conto o que aconteceu com a gente. E acho que vale a pena você ler. É o meu primeiro livro assim, oficial. Curti muito a experiência, vai fazer 1 ano agora. E já estou escrevendo um próximo livro aí, porque eu imagino que é uma forma de tornar perene algumas mensagens, João. A internet é aquela coisa do momento. Você posta, ninguém lembra mais do post da semana passada. O livro não. O livro é uma chance, mesmo sendo um conteúdo ralo e raso que eu escrevo, sim, eu tenho expectativa de que ele fique guardado lá e que daqui a algum tempo alguém folheie e fale, pô, isso aqui merece ser lido por mais pessoas, merece ser conhecido. É a sua contribuição, né? Para aquilo que você está fazendo também. Aliás, você está também querendo agora investir em outras coisas. Ninguém sabe, mas o Paulo já dirigiu vários musicais. Conta aqui, você fez um da Mônica Ximenes, querido. Beijão, Mônica, onde você estiver. Olga, minha querida, Olga aí, beijão pra ele também. Você já participou, já dirigiu alguns espetáculos. Como é que é essa história de ser diretor? Qual que é a lente do diretor? Qual que é o óculos do diretor? Isso é uma pergunta, viu? Você não me chama para escrever no seu blog. Qual que é o óculos que o diretor usa para enxergar o que ninguém vê? Gostou da minha pergunta? Foi então, João. Tem 5 anos que eu estou num período sabático que já está longo demais, porque acho que uma das coisas que eu mais gosto o que eu mais, assim, que mais me proporcionou prazer na vida foi envolver pessoas. E você acabou de mandar um beijo para a Mônica. Quando o querido Marcílio, o pai dela, faleceu há uns 3, 4 anos, quando ele assistiu uma apresentação do meu grupo, ele falou assim, eu nunca mais esqueci disso, é incrível a capacidade que você tem de fazer coisas incomuns usando pessoas comuns. Porque no palco eu tinha assim, empregada doméstica, enfermeira, tudo crianças, pessoas que não sabiam cantar, pessoas assim, até às vezes um pouquinho desafinadas, mas eu sempre tentei usar assim, acho que é aquela coisa da lente divina, de usar quem está disponível. Sim. E os resultados foram muito interessantes, porque quando você trabalha, quando a pessoa se doa, então quando você vê a pessoa assim, aqueles olhos brilhando, e a pessoa se doava em tudo, assim, tempo, dinheiro, talento,
E isso sempre foi uma coisa muito legal. E que eu não tenho feito, né? Hoje eu só frequento... Você pretende voltar e tudo mais. E eu pretendo, assim, faz falta, viu, Paulo? Faz falta porque isso, raramente cara. você encontra um diretor, um cara que... Né, lá fora é tão comum isso. Você às vezes tem que contratar um cara de fora para fazer um espetáculo. Exatamente. E é bom saber que você tem alguém que tem uma fé, que tem um coração na obra de Deus, além de ser um profissional capacitadíssimo como você é, pensando em fazer isso. Porque é uma ótica bem diferente, né? Agora, deixa eu te saber, ó, mandaram um abraço pra você, se der pra colocar de novo aí, Choy. Eu perdi aqui o nome da pessoa. Lá de Curitiba, você deve saber quem é, porque mandou um abração pra você aqui. Vamos cantar alguma coisa gospel? Abraço, Roberto do Carmo, de Curitiba, Lívia Ferri e Diego Chaves. Diego Chaves, Um mandou um abraço pra vocês. você. Obrigado, gente, que legal. O que eu vou cantar aqui, bicho? Vamos cantar uma bem antiga aqui, da época do Onça. Sinceramente eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver do que lutar. Lembra disso? Sem iludir. Toquei muito no violão. A frase do Nelson. Ouço falar por aí sobre Deus e que nas trevas a luz ele traz. O Ed cantava. E satisfaz suas vidas também. O Ed. Buscam o bem, gozam a paz, tem um motivo pra crer. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus, esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor. Se realmente é verdade o que eu vi, são tantas coisas eu posso sentir que vão encher o vazio de mim. Nova canção, quero cantar, quero esse amor abraçar. Vou correndo pra Deus, vou correndo pra Deus. Certamente o caminho melhor, certamente o caminho melhor, certamente o caminho, certamente o caminho melhor. O final era o máximo. Rapaz! Com direito a mim, com quarta, com nona. Eu tô pensando em fazer uns programas só de harmonia. Assim. Meu filho falou, pai, faz um programa de harmonia. Fala dos intervalos. Pô, vou ficar explicando aqui intervalo. Muito louco, muito louco. Pavarini, eu quero só te agradecer assim com todas as letras e tamanhos em ouro escritas no teu coração. Um obrigado muito grande. Você é um cara que tem feito uma baita diferença nesse país. E eu acho que as pessoas, quando se dispõem a fazer diferença, são usadas por Deus. Tem gente que tem aqueles ditados antigos, mas românticos: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então eu tenho certeza que você é um cara escolhido por Deus. Você tem feito um trabalho nesse país de conscientização de algumas coisas, através de todos os tipos de linguagem, principalmente da ironia. Eu acho que a ironia é a mãe das críticas, né? Tem várias maneiras de fazer uma crítica. Você tem o deboche, você tem... Mas a ironia é a mais chique delas. A ironia trata da verdade, né? Eu já vi você colocar tantos posts sobre tanta coisa. Seria difícil listar aqui aquilo de bom que você já colocou. E eu quero aqui oferecer também meu trabalho, meu carinho, meu abraço para você, para tua família querida. Que Deus te abençoe. Amém. Eu vou terminar com uma saideira. O que você quer que eu cante? Escolhe. Não, deixa só agradecer, né? Não, eu tenho que contar um segredinho aqui, né, João? Para encerrar, vamos lá. Você disse que você falou tanta coisa bonita aí. Um dos ditos populares é que a gente é o que a gente come.
E eu chorei pra caramba lá na gravação do teu DVD, porque eu vi a minha história passando. Teve aquela coisa da cronologia, né? Você colocou mais ou menos as músicas na sequência que elas foram criadas, e eu vi passando assim a minha vida. Então, se sobrou, se tem alguma coisa que presta, assim, bem lá no fundo, se tem alguma coisa assim que presta, é fruto da alimentação que eu recebi. E a alimentação artística que eu recebi ao longo da minha vida, você é responsável assim, por doses muito generosas de bom gosto. Assim, eu aprendi como musicista, como alguém que escreve, assim, eu me enriqueci através da sua vida ao longo dos tempos. E é super... Você tá emocionado? A emoção é minha, mano. A emoção é minha. Eu me sinto honrado, abençoado. E você tem retribuído isso com o teu talento, com o teu carinho, sabe? E assim, eu quero encerrar com uma música. Vou encerrar uma das históricas também, assim, das mais antigas, assim, que eu acho que faz parte na vida de nós dois. Já que você tá chorando, eu vou me emocionar com outra, viu? Tinha que chorar, claro. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. Bonito, olha. E não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. A paz de Deus então. Você gosta, né? Mente e coração guardará. Quando eu estiver tocando, o pessoal achar que eu estou exagerando, eu vou lembrar de você. Em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Quarta-feira que vem a gente se vê. Beijo nas tuas lágrimas, no teu carinho. Deus abençoe. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.